né? Ela busca muito mais o conteúdo em si do que a própria qualidade. Às vezes a gente vai filmar um trabalho, uma videoaula, por exemplo, que o Mike estava fazendo outro dia, eu também trabalho com videoaulas às vezes. O cara fala assim, não tenho esse dinheiro para te pagar, eu vou filmar no celular e te passo. Então eu falei, cara, você quer pagar isso? Beleza, então tá, a edição vai ser essa. Só que o conteúdo às vezes é muito mais válido do que a qualidade, então a gente acaba enfrentando muito isso. O TikTok tem pra isso, né, velho? É que ele não é conteúdo assim em termos de aula. Ele é superficial, né? Mas ele não deixa de ser um produto que às vezes bandas usam, artistas. Sim, porque é uma ferramenta de marketing. E é um conteúdo que a galera quer ver. Então a pessoa tá lá com um conteúdo bacana, com o celular ele pega e faz. Aí o que a gente usa? Às vezes a gente usa um puta equipamento, uma puta lente que você paga 20, 30 mil reais, sendo que às vezes com o celular você faz a mesma coisa. Às vezes você usa só para impressionar o cliente assim. Eu tô indo com um puta equipamento, mas com o celular você consegue fazer. Hoje em dia com o iPhone 13, 14, com o Samsung Fera aí, você consegue fazer. Só que aí precisa do conhecimento da direção, qual conteúdo você vai fazer, e aí estudar o público bastante, de entender o que eles precisam e o que eles buscam, né, nesse conteúdo. E vai estar cada vez mais fácil. Então a gente carrega toda a o nosso equipamento às vezes no bolso, cara. Eu tava com o Israel esse final de semana aí, fazendo um festival que rolou um tempo atrás. A ferramenta que a gente mais usou, o equipamento que a gente mais usou foi o iPhone 13, para Israel. Foi o que mais, porque você edita na hora, posta na hora, e cara, aquilo lá que o pessoal tá muito, que é pra ontem, cara. Se você a gente demorava às vezes uma semana para editar, você demorou, você perdeu o conteúdo. A gente chama, hoje em dia nem tem mais jornal, né? Mas jornal velho serve pra quê? Se você não passou a notícia, você vai limpar a bunda por ele. Se não postou, então, eu tenho uma discussão muito grande com o Feijão, com o Michael, com outros amigos. Falo, cara, dependendo do que você vai fazer, não se preocupa com a qualidade, cara. A gente precisa postar na hora, precisa subir, porque você precisa... Dependendo do conteúdo, o dinamismo é mais importante do que a qualidade. Então a gente precisa ficar muito atento a esses pontos aí de que está precisando, né? E você, Everton, qual que é a sua percepção? Cara, como você falou do mercado, acho que a palavra para poder definir agora esse momento é reinventar. A gente tem que estar se reinventando em todo momento. E agora acho que a era é os celulares. Hoje, como produtor, a gente atende alguns clientes com o próprio celular. Então, basicamente, são blogueiras ou pessoas digital influencers que a gente, se a gente for com uma câmera, com uma Sony, Blackmagic, Red, a gente não consegue atender o que eles precisam. Hoje, para poder atender, é realmente um celular. E aí, chega no final do dia, ou nem no final do dia, nem no final do evento, entro no CapCut, pego todas aquelas imagens que a gente gerou e simplesmente entrega para o pessoal. A gente também tem que entender que isso está entrando no meio do audiovisual, desde que seja usado com uma boa perspectiva, olhando ali todos os... O Gui falou, pô, tem que ter uma visão, tem que entender o que está fazendo. Só chegar e filmar é fácil, mas também não traz engajamento, tem a questão de gestão de tráfego, tem uma questão de... São N questões. Mas o que eu posso afirmar hoje? O celular é realmente um dos nossos instrumentos de trabalho. Ele voltou a ser... Mas volta por aquela que você na fotografia, né? Porque se você não sabe de luz, não sabe de enquadramento, você perde também. Você perde de enquadramento, de luz, mas a gente está na era do agora. Então, realmente, se você tiver um celular ali, né, uma câmera, o que a gente faz bastante, tanto essa questão do uso dos celulares para poder gravar, ou edição ali em tempo real. A gente leva o editor para poder fazer a edição ali no próprio lugar, em loco. E aí, enquanto a gente tem a equipe gravando, eles já vão carregando esses arquivos direto para o editor e o editor vai entregando essas edições já em tempo real. Ficou super dinâmico, mas assim, a conclusão que eu chego é que assim, é importante, a gente já tem assim, ferramentas que elas facilitaram muito o processo de produção, de edição, mas ainda tem aquela coisa do profissional e da arte também, um olhar artístico da coisa, uma visão além do comum, né? E eu acho que o ponto de partida para o nosso próximo assunto pode ser esse, tecnologia versus arte. Como que vocês lidam com isso? Eu sei que parece uma pergunta simples, mas ela é muito mais complexa do que parece. Porque assim, a gente está num mercado que ele é super dinâmico, as pessoas às vezes em casa elas têm as próprias ferramentas, muitas vezes elas negligenciam profissionais
que tem uma visão mais apurada do produto. Então a gente fica com essa questão. O quão importante é essa visão artística, esse trabalho, e como que vocês também transformam isso em produto? Porque assim, a arte por si só vira só arte, né? E um artista, se ele quer viver da sua arte, ele tem que entender que sua arte se transforma em produto e ele tem que vender isso. Então isso acontece com a música dele, e no caso de vocês, com o audiovisual, vocês estão vendendo a arte de outro artista. Bom, eu vou dizer por mim, assim, eu procuro juntar os dois. Tá vindo essa onda, eu vou na onda e vou aproveitar ela, porque o que acontece? Eu vou fazer um roteiro, cara, eu jogo lá na inteligência artificial, ele faz roteiro pra mim, cara, eu só dou uma alinhada. É uma coisa que eu aprendi no passado. Você já tem o Google há muito tempo, ele te dá todas as informações, mas depende da pergunta que você faz. Então hoje com a inteligência artificial, se você for bem claro, eu preciso de um texto assim, com um roteiro, eu vou fazer um videoclipe na praia, com a música Pisadinha, que o tema é esse, aquele, ele vai te dar aquilo lá e você só vai lapidando. Então você junta a tua criatividade na pergunta, naquilo que você já quer. E a inteligência, ela traz isso para você alinhar e trazer as Mas você acha que a inteligência ela tem todas as respostas? Às vezes você ficar tão dependente de uma ferramenta dessa, você não vai deixar de pensar fora da casinha? Então, cada vez mais ela está mais inteligente porque ela é banco de dados. Então ela funciona muito melhor que o nosso cérebro em armazenamento. Então a partir do momento que ela começa a se comunicar entre ela consegue trazer uma resposta. Desde que você tenha a pergunta certa, a instrução certa. Mesma coisa no Google, você acha o que você quiser, mas depende de como você pergunta. E qual o seu filtro para tudo isso. Então você vai ter o resultado, vai filtrar e vai entender. Será que bate? Legal? Não bate? Você estava falando de música aqui, eu estava mostrando pro Everton agora no celular. Pô, parece que tem uma inteligência artificial que ela faz a música para você. Eu quero beat, não sei se ainda não funciona, mas eu sei como que cada vez mais, quanto mais ela se alimenta, mais ela vai ter informação. E como a gente junta isso com o nosso cotidiano? Então, assim, para você ter ideia... Mas assim, Gui, por exemplo, eu acho que isso vale tanto para o audiovisual quanto para a música, mas assim, você está falando de dados, então ela está armazenando dados, mas assim, muitas vezes, talvez até por não ser tão perfeito quanto uma inteligência artificial, pelas falhas que a mente humana tem, aí que você cria coisas que fogem do comum, novas ideias. Então acho que é uma questão que eu até gostaria de saber a opinião também dos outros participantes, porque acho que é um ponto muito importante, porque aí a gente está falando de perfeição, e muitas vezes a genialidade está no imperfeito. Então, mas a inteligência ela também está fazendo o imperfeito, por incrível que pareça. Ela também faz o imperfeito, ela começa a se comunicar e começa a ver que isso também dá resultado, e se você coloca para ela assim, eu quero que dê audiência e que seja comédia, que erre com aquilo, ela também faz, cara. É impressionante, eu fico até assustado com isso, mas aí a gente caminha junto, como que a gente se adapta. Mas Regis, você que trabalha diretamente com tecnologia, qual é a sua visão? Eu vejo o seguinte, a questão da inteligência artificial já não é mais se, quando e como, entende? A inteligência artificial ela é baseada em processos que imitam a inteligência, o funcionamento cerebral humano. Então, é muito provável, e isso ocorre, que ela tem os mesmos problemas. Eu tenho ouvido pessoas falando que tem inteligência artificial que cansa. Se você passa muitas imagens para ela, para treinar, para fazer alguma coisa, fazer alguma produção, ela fica cansada. Recentemente teve uma da Microsoft também, que queria ser humano, né? Isso. Então, quer dizer, a gente vai encontrar daqui a pouco, é uma coisa normal nossa tentar humanizar nossos instrumentos. E a inteligência artificial ela é um instrumento. Ela vai ser bem usada? É igual instrumento. Você é violonista, você é flautista, você estudou, toca bem instrumento, então você vai tirar um bom som desse instrumento. Se você não sabe usar um instrumento, você não vai saber usar, não vai extrair muita informação útil ou um produto muito adequado para a inteligência artificial. Primeiro porque ela tem uma natureza limitada humana, não é uma coisa que veio de outro planeta que fala que é uma inteligência sobrenatural, não é uma inteligência artificial baseada em limitação humana. Então ela já vai carregar aí todas as perfeições e imperfeições do nosso próprio modo de pensar. Tem mais capacidade de informação? Claro que tem, né? Ela tem um banco de dados gigantesco e isso realmente pode ser uma vantagem que nós, enquanto criaturas orgânicas, não temos. A gente tem um cérebro limitado
não guardo tanta informação quanto trilhões de gigadados de inteligência artificial, e consigo usar isso tudo com uma velocidade e tal. Então isso realmente ela é importante. Mas se você não fizer as perguntas certas, se você não tiver uma visão correta de como usa, se não souber afinar o uso do instrumento, ele também vai te dar resultados que vão ser pífios, né? Aí, só para completar minha fala, eu tenho uma visão um pouco tradicional, talvez cética para alguns, com relação ao uso de tecnologia e arte. Logo eu, que sou músico, trabalho com tecnologia, né? Eu acho que é o seguinte, sempre teve tecnologia com arte. Desde o século XVII, se fazia os pianos, os instrumentos, estava muito tecnologia. Qual que era a tecnologia vigente? Mecânica. As melhores cordas, as melhores madeiras, as melhores ferramentas, né? Melhores formas de... Inclusive verniz para construir violino, tudo. Quer dizer, você tem a tecnologia do lado da arte sempre, não é de hoje, é de sempre. Então, ela vai te proporcionar fazer uma arte boa, vai depender de quem vai fazer a arte mesmo. E a arte aí tem um ponto central que é o que é o produto final dela. É para emocionar, é um produto cultural, é um produto informativo. Às vezes até para chocar. Até para chocar, entende? Então, quer dizer, essas coisas é o que são o que você está querendo forjar. Se você vai usar a tecnologia X ou Y, não importa. Tem gente que usa a tecnologia analógica para fazer coisas maravilhosas e continua sendo usado, né? É o que a gente sempre tem. Na arte, eu acho que o mais correto de dizer é que não tem nenhuma tecnologia que se sobrepõe a outra, ou uma tecnologia que vai acabar o serviço de alguém. Tipo, quando surgiu o MIDI, um monte de gente com tecnologia musical falou assim, puta, aposentou os músicos, todo mundo vai morrer de fome, ninguém vai conseguir fazer música. Mas é uma mentira. Sempre foi uma mentira. A tecnologia ela acrescenta ferramental para que você possa fazer mais arte, mais produção, né? Mas se você não tiver a competência humana para isso, não funciona. Perfeito. O Everton, Michael, alguém quer fazer algum comentário? Regis, acho que é uma questão de tempo para que essa inteligência artificial consiga incorporar, englobar mais informações. Eu estava dando uma olhada em alguns estudos. Cada vez mais que você faz perguntas para essas inteligências artificiais, elas vão aprendendo com você. Em alguns momentos, ela até pede que você explique para ela como se fosse uma criança de 7 anos, para que ela absorva isso e possa disseminar ali na rede de dados, que nada mais que a internet. Então, tudo isso que está acontecendo, eu posso dizer para vocês que é uma questão de tempo, mas que ela já consegue ajudar a gente em criação de roteiro. Essa semana mesmo eu utilizei ela para poder fazer uma criação de post. Às vezes a gente tem aqueles bloqueios criativos. Recentemente também. Legal, né? Legal. Eu tava com... Acontece, né? Bloqueio criativo, né? A gente quer dessas, né? Não sei se com vocês aí. E aí eu simplesmente falei, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ver se realmente funciona. E aí era para fazer uma postagem, ele me deu assim, jogou na minha cara o que eu não sabia falar. É muito louco, né, velho? Eu também fiz recentemente isso e, cara, o trabalho que eu trabalhei já em sites e tal, fui roteirista, editor e tudo mais. Cara, e escrever foi durante muito tempo parte fundamental do meu trabalho. E, tipo, pô, às vezes a coisa que eu demorava lá 1 hora, faz em 1 minuto. E aí, dependendo do que você for fazer, é muito prático, né, velho? Porque aí o tempo que você economiza, você usa para outras coisas que são mais importantes do que, às vezes, um lead, né? Que é uma coisinha que ali é só para o famoso encher linguiça, perfumaria, né? Essa semana também eu estava dando uma olhadinha, só tentando me manter aí a par do que está rolando, né? Desse lance de inteligência artificial. E aqui também tem um plugin pra gente que é do vídeo, que usa o Premiere. Ele basicamente, você instala ele, você compra ele, você instala e você consegue que ele faça todos os cortes no vídeo, consegue fazer todas as transições ali para você em 1 minuto. Coisa que a gente faria em 3 horas, né, com distrações, com pausas, com interrupções, a gente vai ter isso em 1 minuto com uma máquina, com um plugin que você vai lá e compra. Então a inteligência artificial ela vem assim, ajudando muito. Além disso, né, falando, eu tive acesso a um plugin também que é muito interessante para o Premiere,
que ele consegue entender a voz humana. Não sei explicar como isso funciona, mas eu vejo o cara... O vídeo basicamente deles é o seguinte, testando esse plugin. Tem um cara com uma... aquelas máquinas... Seria tipo deepfake, ou Everton? Deepfake faz isso. É basicamente isso. Faz pessoas... Você pode fazer notícia e hoje tem a voz do William Bonner. Exato, basicamente isso. Do Galvão Bueno. Pegar tipo, um vídeo do William Bonner, aí com lip sync, ele tá falando uma coisa e transformar todo esse contexto, né? Isso é perigosíssimo, né? Então, isso tem um impacto muito forte, né? A gente tem como produção, como artista, a gente vê isso com olhos muito bons, né? Uma ferramenta mais legal, mas tem um outro lado que é assustador, que é o lado da ética, o lado da moral, o lado do que é que você pode fazer. Narrativa, né? Tudo que você pode fazer do lado do banditismo, de narrativas fake news e tudo mais, isso pode ser ampliado muito forte com o uso da... Pode ser muito nocivo. Pode ser nocivo. Mas, de novo, né, não é a inteligência artificial, não é a ferramenta em si a culpada. É o quem usuário. usa. E assim, acho que quer fazer algum comentário sobre esse assunto, Marco? Eu que trouxe o assunto, né? Foi todo mundo falando, né? Ele tá quietinho aqui, olhando pra mim. Fala, Marco. Na verdade, assim, eu vejo como mais uma ferramenta. A criatividade vai sempre existir, o ser humano vai sempre precisar colocar o seu olhar, porque senão nada disso faz sentido. A ferramenta não vai fazer nada sozinha. Se não tiver alguém ali para colocar os prompts, para poder segmentar ali os seus pedidos e entender ela, a ferramenta não vai fazer nada sozinha. Então, acho que é mais uma ferramenta, tá aí para a gente poder usar. E é isso, eu acho que assim, pensando e até trazendo um pouco do audiovisual e da música, e até falando um pouco do trabalho hoje que eu faço na frente da Dois Neguinhos, eu acho que é importante falar que assim, hoje o meu lugar como produtor audiovisual dentro do mercado é produzir trabalho audiovisual, autoral. Legal. Que é um pouco de deixar de oferecer o meu serviço como câmera, edição, meu trabalho audiovisual pro mercado e eu conseguir produzir meus próprios conteúdos. Sensacional. Inclusive, isso vai de encontro até o próximo tema que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, até porque eu sei que o tempo já está chegando ao fim. A gente falou muito do futuro, de tecnologia, do futuro próximo, né? A gente não está falando de uma coisa que está muito aí, né? Na verdade, já estamos falando do presente mesmo. É o presente que não está acessível, tão acessível a todos, mas ele já está rolando. Sim, está rolando. Mas assim, de imediato, como todos vocês em algum momento teve um trabalho que teve uma ligação com música, e a gente sabe que aqui tem alguns músicos e tudo mais, para um artista hoje que está, de repente, vai fazer um clipe, vai fazer um trabalho audiovisual, eu acho, quais que seriam as dicas de vocês para esse artista pensar um pouco fora da casinha, sair do lugar comum, não replicar fórmulas que estão sendo replicadas à exaustão? Na visão de vocês, qual que vocês acham que de repente é o caminho de imediato? Assim, o cara vai gravar um clipe amanhã, não faz assim, pensa assim um pouquinho diferente, vamos fazer por esse lado? Eu posso falar com bastante experiência nesse rolê. Fazer um clipe para colocar na plataforma de YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, seja o que for, sem uma estratégia, é um erro que todos nós cometemos. Porque assim, a gente leva um tempão para produzir um conteúdo, é caro, é difícil produzir, mas a gente não tem uma estratégia de distribuição. Cara, a gente não tem como fazer isso girar além do que a gente já se desgastou nesse processo de fazer esse conteúdo, sabe? E esse é um erro muito comum, assim, eu trabalho com muitas bandas, né? O pessoal que me conhece sabe que eu tenho trabalho no autoral aí já há 7 anos, dentro de rádio e fazendo também trabalho junto a outros artistas. E o mais tempo ainda quando eu fazia um trabalho um pouco mais amador, vamos colocar assim.
E assim, o artista ele pega todo o dinheiro que tem e investe tudo para gravar uma música legal. Aí o que sobrou grava um clipe e aí na hora de fazer a distribuição, marketing desse material, que de fato é o mais importante, que é alcançar pessoas, ele não faz. E às vezes quando faz mal porcamente ou replica fórmulas que todo mundo está vendo a exaustão. Então, o que vocês pensam, tipo, vamos fazer diferente? Quais são as dicas que vocês dariam? Eu penso um pouquinho diferente, assim, eu pergunto em primeiro lugar, onde você quer chegar com a sua música, o que você quer? É só pra você? Você quer ser famoso? Então aí tudo depende de qual é o propósito que ele tem, o que ele quer com a música. Então, por exemplo, a gente vê pela própria dificuldade aqui que a gente tem no Israel, que ajudou a organizar aqui, ele tem uma música própria dele, música autoral, você trabalha com música autoral, você sabe quão difícil é. Ao mesmo tempo... Isso é importante pensar fora da casinha, não replicar fórmulas que já estão genéricas. Ao mesmo tempo, ele tem umas outras brincadeiras que ele faz, que são músicas tipo pisadinha, que pode dar um estouro muito maior. Mas, é aquilo que o Everton estava falando. Cara, vamos inventar, renovar. Mas às vezes vai fugir um pouco daquilo que você quer. Então depende qual a intenção que a pessoa quer, o que ela quer produzir, onde ela quer alcançar. Quero uma música só pra eu curtir com a minha família, quero uma música só com meus amigos, não quero só. Vamos partir do pressuposto que esse artista ele quer ter uma carreira, construir uma carreira, que seja e todo artista quer estourar, quer chegar no máximo de pessoas. Aí é um trabalho bem mais complexo, que precisa fazer todo um estudo. Mas assim, pra gente não abrir muito, né, pra falar da parte de produção, de gestão de carreira, redes sociais, a parte de fechada no mundo do audiovisual, acho que a gente fechar aí, que é uma parte muito importante, que hoje não se consome música apenas ouvindo, né? As pessoas gostam de ver. Sim. Cara, se a gente for parar para analisar, realmente eles esbarram muito, tá ligado? O pessoal acaba esbarrando muito nessa questão. Eles fazem uma mega produção com a gente e realmente esquecem dessa parte de divulgação. Qual que é a dica, né, nessa distribuição para que o cara consiga alcançar o máximo de ouvintes ali na plataforma, por exemplo, Deezer, Spotify? Cara, é que o Deezer e o Spotify eles já são plataformas mais de áudio, né? Vamos pensar mais no YouTube, que tem um vídeo mais presente, né? É tráfego pago. Cara, é tráfego pago. Essa é a chave do negócio. Não adianta o cara ter um mega conteúdo. Não, mas e aí, quem não tem dinheiro, não chega? Não, eu não acho que é só tráfego pago, desculpa. Porque assim, agora eu gostei. A gente acha que divulgar um post é divulgar o seu próprio trabalho. Então assim, mano, maceta ali, divulga 50 vezes mesmo, deixa as pessoas falar, caramba, que cara chato, fica colocando isso toda hora. Eu concordo que quem não tem dinheiro, porém tem que ser sorte. Aí você pega em estatística e porcentagem. O cara que dá certo, que não pôs dinheiro, foi sorte. Foi porque o Neymar gostou da musiquinha dele e colocou lá e bombou. Então, a hora que a gente começa num estudo direitinho, é tráfico, não tem como. Você acha que, a porcentagem não chega a 10% de pessoas que estouram. Quantas pessoas são famosas que começam na música sem estratégia? Mas não assim, acredito mais orgânico, Gui. Não, mas assim, mas é porque alguém pegou alguém famoso que bombou. Não, mas o Gui, é que assim, eu acho que às vezes é uma visão muito simplória. Ser famoso. Muitas vezes o músico, dependendo do nicho dele, ele não tá pensando numa fama de um BBB, por exemplo. Ele quer trabalhar dentro do mercado dele, ele quer ter, por exemplo, a gente fala de música clássica, tenho certeza que o Regis tem um conhecimento também. Cara, o músico clássico, ele não vai estar tocando toda hora, não vai tocar nunca. Às vezes ele vai passar a vida inteira tocando obras de outros artistas, mas aí ele vai construir uma carreira, e aí hoje com essa possibilidade de fazer um trabalho de vídeo, ele pode ir lá e furar certas bolhas eu concordo que a régua não é o sucesso.
sucesso. Não, entendo, mas aí eu volto à pergunta. E o sucesso é relativo, né? Então, é isso que eu ia falar. Volto à pergunta. Qual a sua intenção? Onde você quer chegar? Mas não só de sucesso, não de fama. Eu É quero tocar no Rock in Rio. Se o cara tocou no Rock in Rio, pra ele fez a carreira dele, tá bom. Se ele vive como artista lá, que ele consegue faturar. Hoje em dia, eu acompanho bastante vocês, não sou músico, mas acompanho, ajudo a fazer a venda de vocês, ajudo a produzir. Mas hoje em dia o músico ele tá ganhando em média R$150 pra tocar no barzinho, cara. Então ele fala, não, eu quero ganhar R$1.000. Mas isso você tá tô falando por músico, tá? Não por banda, tô falando por músico. Não, mas aí também é uma coisa que depende muito do trabalho que ele tá desenvolvendo, né? Mas é de onde ele quer chegar, às vezes ele... Assim, Fala, Everton. é que fama pra todo mundo. Tá bem baixo? Fama pra um significa uma coisa e pra outros outras. Então, Total. assim, a gente tem que entender aonde aquele artista quer chegar, né? Bom, hoje a gente trata artistas, os caras que realmente têm dinheiro para poder investir, os caras que têm grana e quer chegar em tal patamar, beleza? Por isso que eu falo, Já indica 2 neguinhos já. 2 neguinhos na meia, pronto. E aí a gente também tem artistas que, cara, a galera não tem grana e tudo bem, os caras são autorais. E aí aonde eles querem chegar? Essa é a questão que a gente vem trabalhando. Isso. Mas é um desenvolvimento de um trabalho, assim, eu trabalho com muitas bandas autorais com, vamos colocar assim, um caixa diferente. Tem bandas que às vezes são pessoas que têm outros trabalhos, que conseguem ter uma renda melhor, são outras bandas assim, vem da periferia, de repente a galera não tem tantas condições de fazer certos investimentos. A gente sabe que todo trabalho autoral existe uma demanda de investimento, mas assim, são soluções criativas e muitas delas assim, a gente consegue chegar, alcançar o público e algo do tipo com soluções criativas. Michael? Pode falar, Everton. Assim, são 2 pilares, a galera que tem a grana e a galera que não tem a grana. Acho que a gente trabalha com os dois. Tem essas 2 situações. Mas o que muda do cara que não tem a grana pro que tem a grana, o cara tem muita raça. O cara que não Total. tem grana. O cara, velho, vai querer tocar em qualquer lugar, vai querer cantar em qualquer lugar. E é isso também a gente acaba reconhecendo. A gente tem artistas que o mesmo trabalho que a gente faz pro cara lá, que, sei lá, Pica das Galáxias, a gente às vezes faz um preço de custo ou menos, porque a gente vê que o cara realmente está fazendo um baita de um esforço. Isso é legal. E que o cara vai explodir e que o cara tá colocando o sangue dele ali. Então assim, não adianta também ele vir pelo tráfego pago sem dar o sangue, sem então assim, ele precisa dar o start dele. Não adianta ele vir só com a grana. Com certeza. A gente tem artistas hoje na lente que a gente investe na carreira da galera. Tipo assim, eu não vou conseguir colocar. Então, vocês fazem um trabalho tipo de um mecenas às vezes. Exato. Exatamente. A gente não tem a grana para falar, pô, você vai pro Acre fazer um show. Mas, pô, eu consigo disponibilizar a produção de vídeo num custo bem menor, porque eu sei, cara, você tá dando sua vida. Você tá levando meu nome junto, eu sei que você vai crescer. Então, assim, o que muda de um cara ao outro é o quê? É a raça. É a recorrência. Ele vai estar ali batendo na porta sempre. Batendo na porta sempre. E aí o que acontece? Aí que o Michael acho que deve concordar comigo. O cara batendo na porta, fazendo recorrência, postando toda hora, uma hora vai acontecer. É mais fácil que aconteça para esse cara do que pro cara que tá lá postando uma vez por ano. Com certeza. Mas se não for bom, não dá jeito, né? O crivo do público é fatal. O cara tem que estudar, tem que entender, tem que ser criativo. São milhares de pessoas, e se o cara não for tão bom ou não se esforçar, não adianta, ele vai ser mais um. Ele também tem que sair da barreira, ele tem que sair do marketing. Sim. Deixa eu complementar uma coisa que eu acho que acontece muito com a gente do audiovisual e com o artista que é músico. A gente é muito mal educado com a arte.